Agora eu te amaldiçoo. A semente da mulher vai pisar a tua cabeça, tu vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai pisar a tua cabeça. Jesus no Éden, queridos, já providenciou o resgate do ser humano, do homem. Satanás então começou a trabalhar para destruir a semente da mulher, para que o Messias, o ungido de Deus, o resgatador do homem, não viesse à terra, não nascesse, e se nascesse fosse destruído. O Messias veio, resgatou a humanidade. Satanás continua trabalhando para destruir a mim e a você, a igreja de Cristo, porque ele não quer que a igreja avance. Porque, como está escrito, Jesus determinou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra mim e contra você, porque igreja não é templo, igreja são pessoas. Igreja vem do grego eclésia, que significa reunião, que significa congregação, ajuntamento. Eclésia é isso, queridos, é um corpo unido, junto. A igreja, por isso é que a igreja não pode estar desunida. A igreja é um corpo, e não estou falando aqui de denominação, Assembleia de Deus, metodista, presbiteriana, seja qual for a igreja. Eu estou falando do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não é denominação, o corpo de Cristo é um só. O corpo de Cristo é formado por todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O corpo de Cristo é formado por todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e o receberam e aceitaram como o único Senhor das suas vidas. Esse é o verdadeiro corpo de Cristo na terra. E esse é o corpo que tem poder sobre o inferno, porque Jesus falou que as obras que ele fez, nós faremos ainda maiores. As portas do inferno, Satanás sabe que não pode contra mim, contra você. Ele não pode prevalecer, porque nós temos o poder que foi dado pelo Espírito Santo, o Espírito que habita em mim e em você, que o mundo não pode conhecer porque não recebeu. Mas ele habita em mim e em você, como diz o hino que nós cantamos aqui ainda há pouco. Ele habita em mim e em você, está em nós. E por causa desse poder que habita em mim e em você, o inferno não pode prevalecer contra nós. Mas há algumas coisas. Satanás é um ser extremamente inteligente, ele não é burro. Satanás ele não vem como nos desenhos animados, né, de chifrinho, rabinho, um tridente na mão e zombando ou querendo espetar as pessoas. Ele quer te matar, ele quer te roubar, e se ele puder, ele vai te destruir. Mas a Bíblia fala que aqueles que estão no Senhor, o maligno não pode tocar. Então ele arquiteta planos, ele engendra planos. Satanás é aquele que é muito inteligente e ele é um tremendo estrategista. E então ele vai fazendo coisas, manipulando situações para que nós possamos dar brecha. Porque como ele sabe que nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus e que ele não pode tocar em nós, a não ser que nós demos essa permissão, que a gente venha a permitir que ele nos toque. De que maneira? Pecando, desobedecendo a Deus e saindo de sob a proteção de Deus. Porque Deus, o sangue do Senhor Jesus está sobre nós. Nós estamos aqui, vamos dizer que isso aqui é um círculo de proteção. Mas eu tenho total liberdade para botar o pé para fora desse círculo, para sair desse círculo. Deus não me impede de absolutamente nada, querido. Eu posso sair desse círculo. O que Satanás faz? Ele não pode entrar no círculo, porque aqui eu estou protegido. Se eu ando em obediência, Satanás não pode me tocar. Então o que ele faz? Ele fica como fez com Adão. Ele fica falando no ouvido. Ele fica de fora do círculo falando, criando artifícios na nossa mente. A gente não ouve com os ouvidos, mas ouve com a mente, porque Satanás fala na dimensão da nossa alma. Porque ele é espírito, nós também somos espíritos. Então ele começa a lançar mentiras e a criar, manipular situações, circunstâncias, para que a gente possa sair desse círculo. Porque quando a gente sai desse círculo, aí ele tem liberdade para tocar em nós.
Ele tem autorização para tocar em nós quando nós saímos desse ciclo. Isso foi o que aconteceu aqui com Pedro, queridos. Nós vimos uma passagem aqui, nós vemos a passagem em que Jesus vem caminhando sobre as águas e os discípulos avistam aquele ser caminhando sobre as águas, ficam aterrorizados, achando que é um fantasma. Jesus fala: não temas, porque sou eu. Pedro, que era aquele mais ousado, mais afoito, vira e fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus só falou uma palavra: vem. Pedro saltou do barco em cima da palavra que Jesus havia dito, e olhando para o Senhor Jesus, ele foi caminhando na direção de Cristo, sobre as águas, assim como Cristo fez. Só que a Bíblia fala, queridos, que o barco estava sendo açoitado, o vento era muito forte. Pedro, ainda embevecido pela figura de Jesus, ele foi caminhando. Mas chegou a um determinado ponto do caminho, não sei a que distância Pedro estava de Jesus, o barco estava de Jesus, quando Pedro saltou na água para caminhar. Não sei por quantos passos Pedro chegou a dar, porque a Bíblia não revela, mas Pedro caminhou. A Bíblia fala que ele andou sobre as águas, como se estivesse andando no chão. Só que num determinado momento da sua caminhada, Pedro tirou os olhos de Jesus. E a Bíblia fala que ele teve medo porque reparou no vento. Não devia ser um ventinho nem uma brisa, querido. Devia ser uma ventania, um vendaval. Porque a Bíblia fala que havia ondas. Esses ventos criaram ondas. Satanás, o Pedro então, ele olha para as circunstâncias. Quais eram as circunstâncias? O vento estava ao seu redor. E no momento em que ele tira os olhos de Jesus e olha para as circunstâncias, que ele olha para o vento, o que aconteceu? Afundou. Ele só afundou porque tirou os olhos de Jesus. Senão ele teria afundado. Satanás, ele trabalha com distrações. Ele quer distrair a mim e a você. Ele quer fazer, como eu disse, fazer com que você saia do círculo de proteção de Deus, para que ele então possa ter autoridade, possa ter a autorização necessária para te tocar. Eu quero com vocês nessa noite compartilhar 4 distrações que normalmente o diabo usa para nos tirar do foco da visão do Senhor. 4 distrações que Satanás usa para normalmente nos tirar do caminho que devemos seguir. Amém? Vejam uma coisa, queridos. Eu quero começar, antes de falar sobre as quatro distrações propriamente ditas, eu quero dizer para você o seguinte, que essas distrações nem sempre são ruins para nós. Satanás, ele é sagaz, ele é astuto, ele é, como eu disse aqui, um tremendo estrategista. Muitas vezes ele usa, na maioria das vezes, ele usa coisas ruins para tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco, os nossos olhos de Jesus. Mas há outras ocasiões também que ele usa coisas que nos agradam, coisas boas, para que possamos tirar os olhos de Jesus. Nem sempre é ruim. Vamos ver quais são essas 4 distrações. A primeira distração que Satanás usa são os problemas. E esses problemas, eu aqui fiz uma divisão em 4 categorias básicas, tá? Que eu creio que abarque quase que a totalidade das coisas que nós passamos na nossa vida, né? A primeira distração, o primeiro problema, né? Eu falei em 4 distrações. A primeira distração são os problemas, e dentro desses problemas, 4 categorias diferentes. A primeira categoria de problemas são as doenças, as enfermidades. A enfermidade muitas vezes não te tira do foco. Porque, querido, queira ou não, quando nós estamos doentes, ou quando a nossa mulher ou o nosso marido estão doentes, ou quando os nossos filhos estão doentes, ou quando os nossos pais, irmãos, enfim, pessoas queridas estão enfermas,
nós muitas vezes nos abalamos. E é exatamente isso que Satanás quer. Ele quer nos abalar. Ele quer que com essa enfermidade, com essa doença, nós sejamos abalados a tal ponto que comecemos a nos afastar do Senhor Jesus, e aí nós vamos afundar. Assim como foi Pedro, nós afundamos. Mas eu quero dizer que assim como foi com Pedro também, se você afundar, levanta a mão para Jesus, na mesma hora o Senhor pega você pela mão. Glória a Deus. Então a primeira distração, a primeira categoria de problema são as doenças. Mas eu quero que você abra Isaías, só para edificar a sua fé. Satanás, ele usa, queridos, essas coisas só para nos distrair, como eu disse. Mas ele não pode nos destruir. Ele só pode nos distrair, mas jamais nos destruir. Porque aquele que está em nós é mais poderoso do que ele. Distrair ele pode, distrair ele tem autorização, mas destruir não, jamais. Isaías 53, versículos 4 e 5, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora a última parte do versículo: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido, eu quero dizer para você que todas as enfermidades, AIDS, câncer, diabetes, pressão alta, hepatite, o que quer que seja, pressão doenças alta, descobertas já e aquelas que ainda vão surgir, todas as enfermidades Jesus levou na cruz do Calvário. glória a Deus. Todas as nossas enfermidades estavam sobre ele. A Bíblia fala que ele decidiu se enfermar por nós. Ele decidiu se adoecer por nós deliberadamente, para que pudesse arrancar do mundo, levar sobre o mundo todas as doenças, todas as enfermidades. A gente só precisa crer que ele pode. Porque os milagres que ele fez há 2000 anos atrás, Jesus curou enfermos, cegos, coxos, mudos, surdos, ressuscitou mortos, curou paralíticos, curou pessoas que tinham uma série de doenças, os mesmos milagres que ele fez há 2000 anos atrás, ele continua fazendo hoje. Fez comigo, pastor. Fez comigo. A questão é só de fé. Minha irmã me falando, fez comigo. E é verdade. Fez comigo, pastor. Fez comigo. Aquilo que Jesus fez, ele continua fazendo hoje. Nós muitas vezes deixamos de receber a bênção, receber a cura, porque não acreditamos. A Bíblia fala que nos últimos tempos a fé ficaria cada vez mais escassa, mais minguada. Porque a ciência se multiplicaria de tal modo, de tal maneira, que isso abalaria a nossa fé. E é verdade. Porque a ciência vem, e eu não vou aqui discutir com... Existem pessoas que falam sim, a ciência se multiplicou, mas com a permissão de Deus. É claro que sim. Mas a ciência se multiplicou porque, na verdade, a fé, ela começou a diminuir. Deus é tão misericordioso que ele ele permite que haja artifícios para trazer a cura, porque senão o mundo estaria perdido. É verdade. Mas eu quero dizer para você que pela fé você pode ser curado de qualquer doença. Eu fui. Qualquer doença, até aquelas que os médicos dizem não tem mais jeito. Não tem